Será que tu acredita mesmo nessa baboseira de amizade de baixa manutenção? E digo mais, será que tu não usa esse termo como desculpa para negligenciar um tipo de relação tão importante enquanto tu prioriza o amor romântico? Oi, eu sou a Lili, tua conselheira preferida, e pode pegar teu café, tua água ou até teu drink, que hoje no nosso sofá a gente vai conversar de um assunto polêmico que já me rendeu bastante hate, mas eu acho que é importante a gente destrinchar isso. Um tempinho atrás eu postei um vídeo que o tema central era: tu não é uma amiga de baixa manutenção, tu só te acostumou a dar e a receber o mínimo das tuas amizades porque tu sempre foi ensinada que só o amor romântico importa. Eu sei que é forte, eu sei que à primeira vista, assim, pode bater em algum lugar em ti que tu não goste muito, mas como eu recebi muita mensagem de apoio num sentido de concordando com isso, mas ao mesmo tempo eu também recebi bastante hate, bastante gente se fazendo de sonsinha, eu resolvi trazer isso pra um vídeo longo, um conteúdo mais longo, pra que a gente possa conversar mais a fundo e entender alguns pontos e até para responder alguns argumentos que vieram contra isso, que não foi citado no vídeo em si, né? Mas que eu acho que é importante a gente debater, porque é um assunto que exige uma profundidade, porque a gente tá cutucando no patriarcado. E mesmo mulheres acabam tendo o cérebrozinho tão carcomido pelo patriarcado que podem acabar interpretando de uma forma errada, talvez propositalmente, para não assumir a responsabilidade na possibilidade de estar priorizando o amor romântico. Então a gente vai falar com mais profundidade sobre esse assunto, que eu acho que é importante. Mas vamos lá. Nesse vídeo em questão, a crítica era exatamente essa, a nossa centralização no amor romântico. Eu não falei da falta de tempo na vida adulta, eu não falei do fato de ter que trabalhar, eu não falei do fato de ter que nutrir outras relações, eu falei da centralização do amor romântico que, de fato, acontece. Mas ainda assim isso foi apontado, então eu acho importante trazer isso num vídeo mais longo pra gente entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Porque eu acredito mesmo que a centralização do amor romântico é um assunto que precisa ser trazido com mais frequência por outras criadoras de conteúdo também, outras formas de trazer esse assunto, porque ele precisa ser criticado e ele precisa ser debatido, principalmente. Então vamos lá, vamos começar pelo básico. Toda relação precisa de cuidado. Toda. Se tu não quer relações que sejam só superficiais, isso vai exigir de ti que tu dê cuidado, dê atenção e dedique tempo pra essa relação. Seja essa relação um relacionamento romântico, uma amizade, uma relação familiar, uma relação profissional. Se tu quer que essa relação saia da superficialidade, tu vai precisar investir coisas nela. Tu vai precisar se dedicar a ela, não tem como fugir disso. Senão vai ser sempre coisas muito superficiais e tá tudo bem também, nem toda relação precisa ser profunda, esse não é o ponto. Mas se tu quer que essa relação atinja um nível de mais proximidade, de mais intimidade, sim, tu vai precisar se dedicar a ela. Não tem como tu ser próximo e íntimo de uma pessoa que tu conversa uma vez por mês, que tu vê uma, duas vezes por ano, não tem como, não é possível. E veja bem, eu não tô dizendo que a gente não pode amar essas pessoas. Tem pessoas que a gente conhece muito tempo atrás e guardam um carinho muito grande. Isso é completamente possível. Que a gente volte a encontrar essa pessoa um tempo depois e pareça que nada mudou. De fato, pode acontecer. Também não tô dizendo que a gente não vai estar disponível para amigos mais distantes e que eles não vão estar disponíveis para nós. A gente pode ter essa relação onde a gente não conversa muito com essas pessoas no dia a dia, mas se elas precisarem da gente ou se a gente precisar delas, vai haver essa disponibilidade. Não é esse o ponto. Porque a gente pode sim seguir amando essas pessoas, isso é completamente possível. Eu mesma tenho pessoas que eu tenho um carinho, um amor muito grande por elas e eu não vejo há anos, eu não converso muito e tudo certo, porque nem toda relação vai ser presença frequente, sabe? Isso não é nem possível que a gente seja completamente presente para todas as pessoas que a gente conhece. Mas o ponto é, se tu se diz uma amiga de baixa manutenção porque em nenhuma dessas relações tu dedica atenção, aí mora um problema. Porque ok, a gente tem coisas para fazer, problema para resolver, a vida adulta acontecendo, um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso é indiscutível, indiscutível. Mas o ponto é, quando a gente conhece uma pessoa e começa a gostar dela num sentido romântico, a gente faz coisas assim absurdas, a gente atravessa cidades, a gente dedica tempo, a gente arruma uma energia que até então a gente não tinha, a gente fica até tarde conversando, a gente dá jeito de ver a pessoa no meio da semana, ou no final de semana, chuvoso, que a gente quer só ficar em casa, se a pessoa chama, a gente
gente pega e vai. Então, tipo assim, por que esse esforço não pode ser dedicado também pra algumas amizades? E eu digo algumas porque realmente não tem como a gente fazer isso por todas as pessoas. Ah, tu conhece 20 pessoas por aí, e aí pra todas elas tu vai sair semanalmente, tu vai fazer 1001 coisas. Não tem como. Realmente não tem como. Mas construir uma comunidade tua, alguns amigos vão exigir essa atenção. E algumas pessoas vão conseguir dedicar essa atenção pra mais pessoas, outras pra menos. Mas é importante que tu tenha um grupo de pessoas pra quem tu dedica teu tempo. E não só parceiros românticos. Porque eu, pelo menos, não acho que seja justo que a gente faça essas loucuras pelo amor romântico enquanto a nossa amiga quer sair pra tomar um café e a gente não vai. Enquanto a nossa amiga quer bater um papo numa quarta-feira qualquer e a gente não atende a ligação, ou a gente não... ou até nem responde a mensagem, uma das coisas mais básicas. E aí diz, ai, não te respondi a semana inteira porque eu tava sem tempo. Tá, mas tava respondendo ficante. Entende? A crítica central é essa. A nossa capacidade de fazer, mover mundos e fundos por alguém que às vezes a gente acabou de conhecer, um ficante que nem nos valoriza, ou um namorado, e a gente faz 1 milhão de coisas por essas pessoas, enquanto pros nossos amigos não. E a gente fica naquela coisa de, tá, mas se meu amigo precisar de mim, eu vou estar aqui. Se eu precisar dele, ele vai estar ali também. E a gente se apega nisso, né? A gente se apega nessa coisa de tipo, tá, não, eu sou de baixa manutenção, eu não preciso ver as pessoas o tempo todo, elas não precisam me ver, mas se elas precisarem de mim, eu vou estar aí. Se meu amigo me ligar às 3 da manhã, eu vou lá correndo pra ele. Tá, mas amizade é só pra momento ruim? Eu acho que esse é outro ponto que a gente precisa entrar e debater mais, porque as amizades não podem ser só pra momentos ruins. A gente não pode ter pessoas com quem a gente conta só quando a gente tá mal. A gente precisa também de pessoas com quem a gente conta quando a gente quer comemorar uma coisa, quando a gente teve uma rotina, tá com uma rotina completamente monótona, mas a gente tá afim de tomar um café superfaturado, ou a gente quer ir num barzinho tomar uma cerveja. A gente precisa desses momentos também, não só pra nutrir as nossas relações, mas também pra gente mesmo. Não é justo que a gente chegue nos nossos amigos só com lamúrias, que a gente só tope sair com eles quando a gente toma um pé na bunda, que os nossos amigos estejam ali, ah, vamos pra tal lugar, vamos pra esse lugar, vamos fazer qualquer coisa. E não dá. Mas quando um parceiro romântico chega pra ti e te propõe exatamente a mesma coisa, tu dá um jeito de ir, entende? Essa é a crítica central. Não tem problema a gente não ter tempo, acontece mesmo. Às vezes a gente vai ter meses que a gente vai estar muito corrido e realmente a gente vai ter que passar um mês inteiro sem ver nossos amigos. Acontece, a vida adulta acontece, surgem BO, às vezes a gente vai estar sem dinheiro mesmo, vai estar sem possibilidades e tudo certo. Desde que num contexto geral avaliado, fique claro de que a gente tá disponível para aquelas pessoas não só para momentos ruins, não só para quando a gente tá no fundo do poço, mas a gente tá disponível também para fazer qualquer coisa, para ficar em silêncio lado a lado, se for o caso, entende? Eu acho que o ponto é conseguir equilibrar e ter essas relações onde a gente se faz presente de alguma forma, pode ser por mensagem mesmo, né? Às vezes, sei lá, a pessoa mora em outro estado, enfim, mas que a gente se faça presente de alguma forma, porque a intenção de estar presente, a vontade, as atitudes que fazem a pessoa perceber, não, essa pessoa tá pelo menos tentando se fazer presente na minha vida, elas importam também. E que a gente não deixe essas atitudes, essas ações exclusivas para parceiros românticos, porque tem vários pontos que podem ser extremamente problemáticos nisso. E é por isso que eu não acredito em amizade de baixa manutenção, porque esse termo só existe para as amizades, não existe para nenhum outro contexto. Não existe emprego de baixa manutenção, não existe namoro de baixa manutenção, não existe família de baixa manutenção, entende? Então, por que as amizades, que são coisas tão importantes, são as pessoas com quem tu conta quando tu precisa, não é tu mesmo que usa esse argumento? São as pessoas que tu conta quando tu precisa, por que elas merecem ficar tão de lado assim, enquanto uma pessoa que talvez só te trate mal, pessoas, né, tu dedique completamente tua atenção e teu tempo. Então, sim, eu concordo que a vida adulta é corrida, que a gente não tem tanto tempo assim. Eu falei no episódio passado que eu tava numa fase que eu tava trabalhando 12, 13 horas por dia, inclusive abrindo um parênteses aqui, mas nesse vídeo, alguns comentários foi me chamando de desocupada, que é a última coisa que eu sou. O ponto é que eu não consigo desde sempre, mas eu consigo hoje equilibrar a atenção que eu dou pras minhas relações. É evidente, algumas relações vão precisar de mais atenção do que outras, vão precisar de mais cuidado do que outras. Algumas pessoas a gente vai ver com mais frequência e outras com menos, mas isso acontece, é natural, eu concordo, não tem como a gente estar ali presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas isso não pode ser uma justificativa pra gente negligenciar as nossas relações enquanto a gente prioriza só um tipo delas. Então o meu ponto e a minha crítica pra amizade de baixa manutenção é que ela geralmente vem de pessoas que estão centralizadas no amor romântico mesmo, que quando surge alguém novo, romanticamente falando, na vida dela, ela dá um jeito de ver essa pessoa com frequência, ela dá um jeito de conversar com essa pessoa com frequência, mas pras amizades ela se diz de baixa manutenção.
manutenção. E isso não tem lógica, isso é prejudicial para todos os lados. Porque eu acho que quando tu adquire uma consciência sobre isso, sobre o entender que, ok, às vezes falta tempo, às vezes falta energia, às vezes falta dinheiro, quando tem consciência de que isso realmente acontece, mas que isso não pode ser uma justificativa sempre, aí tu percebe que a amizade de baixa manutenção não faz sentido, porque tu entende que a manutenção vai estar acontecendo mais para algumas pessoas e menos para outras, porque tu não vai ter a vontade, talvez, de se aproximar 100% de todas as pessoas que tu conhece, mas tem um núcleo ali, alguns amigos para quem tu vai sim dedicar mais essa atenção. Da mesma forma que tu também vai dedicar atenção para um parceiro romântico, porque o amor romântico também é importante. Amar é bom de todas as formas possíveis. Então, quando tem essa consciência e começa a conseguir parar de encontrar justificativas, sabe? Tu consegue fazer uma autocrítica. Porque eu já fui muito centralizada no amor romântico. Eu achava que se eu não casasse, eu nunca ia ser feliz. Então, assim, é algo que talvez eu tenha recebido hate nesse vídeo em específico, porque eu entendo que é difícil a gente olhar pra si mesmo e pensar, putz, é isso mesmo. Eu passo a maior parte do meu tempo pensando no amor romântico. É difícil a gente admitir isso pra si mesmo, porque não parece algo problemático, né? A partir do ponto que a gente foi ensinada desde que nasceu, de que isso é a coisa mais importante da nossa vida, não parece algo problemático. Então, quando alguém te aponta isso, de tipo, não, tu não é uma pessoa, uma amizade de baixa manutenção, tu só tá centralizada em homem, aí é difícil que a gente possa admitir isso pra si mesma, e é mais fácil que a gente vá pra um caminho de justificar. Não é que eu sou centralizada em homem, é que eu não tenho tempo, mas nunca ninguém falou que isso é um problema, sabe? Não é que eu sou centralizada no amor romântico, é que eu não tenho energia. Será? Sabe? Será que é isso mesmo? Será que isso não é uma forma que tu tá achando de se defender de uma acusação que nem foi diretamente pra ti? Eu gosto muito de pensar que quando algo bate na gente, é interessante que a gente pegue isso e olhe assim, por quê? Porque isso aqui me incomodou tanto a ponto de eu parar o meu dia e deixar um comentário de ódio pra outra pessoa aleatória? Por que isso me incomodou tanto a ponto de eu me fazer de sonsa, fingir que eu não entendi o que tá sendo dito, pra tentar arrumar uma discussão na internet? O que tem no que foi dito que me incomodou tanto? Eu gosto muito de fazer esse exercício, porque quando eu vejo algo que eu penso, não, nada a ver isso aqui, eu passo. Mas se eu vejo algo, penso, nada a ver isso aqui, e começo a digitar alguma coisa, antes de qualquer coisa eu paro e penso, por quê? O que tem nessa fala que tá me incomodando tanto a ponto de eu querer discutir com uma pessoa que eu nem conheço? E eu acho que isso é um exercício interessante pra quando a gente escuta algo que não nos agrada. Claro, às vezes a pessoa vai estar falando uma merda, uma groselha absurda, pode ser que seja. Muitas vezes não é o caso, entende? E, enfim, outro ponto, a minha crítica também não é sobre o amor romântico. Como eu falei, eu acho todo tipo de amor super importante. O meu ponto é, por que a gente faz tanto por esse tipo de amor, sabe? O que tem nesse tipo de amor que talvez a gente não consegue enxergar em outros tipos de amores, entende? Porque até, trazendo um outro ponto, eu só consegui amar romanticamente de forma mais saudável e mais leve quando eu entendi a importância dos outros tipos de amor, quando eu consegui me sentir nutrida por outros tipos de amor. Então, as minhas amizades são muito fortes e muito importantes pra mim, justamente por isso, porque elas me ensinaram também a amar de outras formas, entende? Então o amor romântico pra mim hoje não tem aquele peso que às vezes tem, aquele desespero, aquela gana, sabe? É importante, eu gosto muito de amar dessa forma, mas eu só consigo isso porque eu descentralizei, e eu acho que essa é a melhor parte, porque tudo fica mais leve, a gente não fica mais desesperada por atenção, por ser assumida, sabe, a gente fica tipo, tá, legal isso aqui, mas se não rolar, minha vida vai seguir como ela sempre seguiu das outras vezes, e eu acho que é por isso que a gente deve trazer mais essa crítica e parar de arrumar justificativa pra gente se ausentar de outros tipos de relações. Porque descentralizar o amor romântico não vai de forma alguma te impedir de amar romanticamente. Muito pelo contrário, é essa descentralização que nos ajuda a abrir espaço para que outras coisas floresçam, para abrir espaço para outras oportunidades, para outras relações, para outras experiências, pra tudo. Enfim, pra gente ir se encaminhando pro final do episódio, eu quero trazer mais algumas provocações, assim, pra gente pensar se realmente a gente é de baixa manutenção, como eu gosto de dizer, ou se é de
de centralizar um tipo de relação só. Porque assim, se tu não acharia natural tu passar 3, 4, 5, 6 dias inteiros sem falar com teu namorado, sem saber como ele tá, como é que foi o dia dele, se tu não acharia normal, nem bom tu não ver ele por 6 meses, talvez seja um momento de tu parar e pensar no porquê que tu normaliza isso nas tuas amizades. Por que é tão normal pra ti conversar com a tua amiga uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas, quando muito, uma vez por semana, sabe? Por que tu acha tão normal tu sair pra fazer qualquer coisa com alguma amizade tua 1, 2 vezes por ano? Por que tu acha normal, sabe, tu não conseguir passar um final de semana sem ver o teu namorado, mas passa tantas semanas, tantos meses sem ver as tuas amizades, entende? E é claro que as relações são diferentes e têm dinâmicas diferentes, né? Algumas por um contexto social já pré-moldado, outras por criação, por N motivos, né? Acontece, as relações são diferentes e vão exigir dinâmicas diferentes. Mas é mais um parar pra pensar mesmo, sabe? Porque não precisa ser tudo tão extremo assim. A gente consegue achar um equilíbrio nas coisas e achar também uma forma saudável de viver as nossas relações. Todas elas, todas elas. Naturalmente, né, como eu disse, principalmente por convenção social, namoro, no geral, exige mais atenção. Mesmo namoro, casamento, especialmente se tu tem filhos e tal, né, exige mais atenção. Mas aí eu volto porque eu falei lá no início do episódio. Toda relação precisa de cuidado. Toda relação precisa de cuidado. E cuidado também é presença. E não precisa, novamente, não precisa ser uma presença diária, não precisa ser sair com as pessoas semanalmente. Não precisa. Às vezes realmente não dá. Realmente não dá. Toda semana tu tá saindo com as pessoas. Não é todo mundo que aguenta esse tipo de dinâmica, né? Mas a presença precisa existir. Ela pode ser em alguns contextos mais intensas, em outros menos, em momentos da vida também, né? Em alguns momentos a gente vai estar mais próxima de algumas pessoas, outros menos. Mas, de alguma forma, constante, né? Ela precisa existir. Ela precisa, para que a relação continue viva, a presença, o afeto, o cuidado precisa estar ali também. A presença não precisa ser diária, mas ela precisa ser constante. E aí, para finalizar mesmo, mais uma provocação que eu queria trazer é tipo assim, será que o teu parceiro tá abandonando toda a vida dele também da forma que tu tá abandonando a tua? Porque a gente vê muito por aí, né? As mulheres sempre se isolando quando começam a se relacionar romanticamente. Eu já vi muitas reclamações por aí de mulheres que dizem que não têm amigas, que não tem com quem conversar além do namorado, que acabam fazendo do namorado psicólogo, melhor amigo, melhor companhia, centralizando tudo numa pessoa só. Eu te pergunto, será que o teu parceiro tá fazendo a mesma coisa? Porque provavelmente não, provavelmente ele continue dando rolê com os amigos dele, provavelmente ele continue jogando com os amigos dele, conversando com os amigos dele, indo jogar futebol com os amigos dele. Então, mais uma provocação, assim, pra gente fazer essa autoanálise de que talvez a gente esteja se apoiando nesse discurso de baixa manutenção para justificar, às vezes, até uma dependência emocional que a gente tem e não quer assumir para si mesma, sabe? Então cuida para não se apoiar demais nesse discurso de baixa manutenção, porque isso te isola sem tu nem perceber, porque assim, quando a gente para analisar, não existe de fato amizade de baixa manutenção, existe aquelas pessoas que tu é menos próxima e algumas que tu é mais próxima, e tudo bem, a gente não vai conseguir, como eu já falei várias vezes, a gente não vai conseguir ser próxima de todas as pessoas o tempo todo, tá tudo certo quanto a isso. O ponto é que se toda amizade que tu tem, tu chama de amizade de baixa manutenção, tem um problema aí que talvez tu não queira admitir. Porque talvez a gente vá até pra um lado de tipo, é mais fácil, né? É mais fácil ser de baixa manutenção. A gente não exige muito, a gente não é muito exigida, a gente é mais fácil de lidar, a gente é mais madura, né? Porque a gente não fica enchendo o saco, não fica cobrando atenção, pipipipopopó. Mas assim, eu acho que maturidade é, na verdade, entender que a vida adulta é sim corrida, a gente tem sim muitas obrigações, mas que também cuidar e nutrir as nossas relações é, de certa forma, uma obrigação também, né? É algo que a gente precisa fazer. É uma responsabilidade também, né? Como muitas que a gente tem na vida adulta, nutrir as nossas relações, todas elas, também é uma responsabilidade. E aí a gente não fica arrumando desculpa de eu não tô com energia pra trabalhar, não tô com energia pra sei lá o quê, pra cozinhar. Mas a gente arruma esse tipo de desculpa, esse tipo de discurso
para relações. E isso é bem perigoso, sabe? Principalmente quando esse discurso só se aplica a um tipo de relação. Nem sempre vai dar tempo da gente cuidar de tudo certo, mas isso não pode ser sempre a tua desculpa para essa negligência com as tuas amizades, entende? Porque a amizade também é um relacionamento. E se para alguns relacionamentos tu arruma tempo, arruma disposição e para outros tu arruma desculpa, então talvez tu devesse ter um momentinho de autocrítica. Principalmente se conteúdos como esse embatem em ti de uma forma que te irrita, que te dá raiva. Eu acho que é principalmente assim nesse contexto que tu deveria olhar para si mesma e tentar pensar por outras perspectivas, porque é aquele ditado, bateu, doeu, pega que é teu. É isso, eu acho. Espero que vocês tenham curtido a nossa conversa do sofá e até a próxima.